Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, dá-nos sabedoria para que possamos vivê-lo segundo a tua santa vontade. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 a 20, que diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, Éfeso era uma cidade extremamente pagã e supersticiosa. Havia em Éfeso judeus que expulsavam demônios das pessoas e diziam que curavam suas doenças. Paulo, quando chegou em Éfeso, era mais um pregador no meio de tantos que se diziam enviados pelos deuses, anunciando mensagens deles. Como faria Paulo para ser ouvido e reconhecido como enviado do verdadeiro e único Deus? Naquela circunstância, e devido à dificuldade de provar que Paulo era o enviado do Deus verdadeiro, Deus deu a Paulo de maneira toda especial o dom de curar e expulsar demônios das pessoas de maneira extraordinária. Diz o texto assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Lembremos que Deus concede dons aos cristãos em cada época e em cada circunstância para que a palavra de Deus seja anunciada e as pessoas possam crer em Cristo e serem salvas. Não era Paulo que curava e fazia os milagres, era Deus agindo através de Paulo para que Jesus Cristo fosse anunciado e as pessoas pela fé fossem salvas. Lógico que foi uma maneira extraordinária de Paulo convencer as pessoas que ele era o representante do único e verdadeiro Deus. E as pessoas ficaram tão impressionadas que chegaram até a achar que as roupas de Paulo curavam.
Isso tudo era preparação para que as pessoas ouvissem o Evangelho de Cristo que salva. Mas alguns espertos que diziam que expulsavam demônios, acharam que se incorporassem em suas palavras o que Paulo dizia, iam ter mais sucesso e ganhar mais dinheiro. Os filhos desse tal de Seva começaram a expelir os demônios dizendo assim: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que você saia. Não era assim que as coisas funcionavam. Em primeiro lugar, esses homens não tinham sido chamados por Deus para serem cristãos e não tinham a fé verdadeira em Cristo. Em segundo lugar, eles não tinham este dom de Deus e por isso meras palavras não faziam efeito nenhum. As palavras desses homens soaram tão sem sentido que um demônio que eles foram expulsar disse assim: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Que declaração esse demônio fez, você não acha? Isso me lembra o que está escrito em Tiago 2,19. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Não reconhecendo a autoridade desses homens, o demônio avança contra eles, espanca-os e eles fogem sem roupas. Tudo isso que aconteceu culminou com o objetivo proposto por Deus de salvar aquelas pessoas. Por isso o texto diz assim: e todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. Todas as curas e milagres de Paulo tinham como objetivo preparar os corações e as mentes das pessoas para receberem a boa notícia de salvação pela fé em Cristo. Deus queria agir através de Paulo para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, para dar para todos os que creem nele como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Quando as pessoas ouviram tudo o que Deus fez por eles através de Jesus, imediatamente se arrependeram dos seus pecados, creram em Cristo e tornaram-se cristãs. Como cristãos, essas pessoas confessavam publicamente os seus pecados e falavam que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador. A fé em Jesus Cristo não foi apenas de palavras e de boca, mas mostrou-se nessas pessoas concretamente, em atitudes, como diz o texto. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Eles abandonaram suas crenças falsas e pagãs, queimaram uma quantidade grande e valiosa de livros pagãos de feitiçaria e abraçaram a fé em Cristo. Linda esta atitude deles, você não acha, estimado irmão e irmã? O resultado de tudo isso é dito no texto. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Estimado irmão e irmã, hoje está acontecendo exatamente o inverso do que aconteceu em Éfeso. Muitos cristãos estão abandonando a fé verdadeira em Cristo e indo atrás de deuses pagãos, falsos e crendices bobas. Muitos estão abandonando a fé cristã e se dizem ateus. Fico me perguntando, por que está acontecendo isto? Porque os cristãos estão se afastando da palavra de Deus, da oração e da igreja. Afastados destas bênçãos de Deus, o Espírito Santo não pode agir na vida deles e o diabo arranca-lhes a fé. Os cristãos estão muito preocupados com as coisas deste mundo,
com os bens materiais e o ganhar dinheiro, e estão esquecendo que felicidade é algo que vem de Deus e não se compra. Estão esquecendo que a paz, o amor, a alegria, a esperança são presentes que Deus dá quando nós estamos na fé em Cristo. Lembra do que Jesus disse em João 14, 27? Eu lhes dou a paz, a minha paz eu lhes dou. Não fiquem preocupados, ansiosos e com medo. Creiam em Deus e creiam também em mim. O apóstolo Paulo só podia fazer as coisas extraordinárias que fazia porque estava com a sua vida firmada em Cristo. Como ele mesmo dizia, o meu viver é Cristo. Que nós cristãos, frente a este relato impressionante de Atos, tomemos a decisão movida pela nossa fé de buscarmos em primeiro lugar em nossas vidas Deus, a palavra de Deus, a oração e a igreja. Que voltemos a vivenciar os fundamentos da fé cristã em nossas vidas, como estão escritas nos 10 mandamentos. E que, como Paulo, falemos de Cristo para todas as pessoas, mostrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação e felicidade pela fé em Cristo. Lembremos que Paulo fazia milagres porque ainda não tinha a preciosidade, o tesouro que é a Bíblia, que está em nossas casas, em nossas mãos, que nós possamos usá-la para a nossa edificação pessoal, mas também para proclamar a boa notícia de salvação para outras pessoas. Que nós cristãos ouçamos com seriedade o que Moisés falou ao povo de Deus antes de entrarem na terra prometida, onde existia um povo pagão, adorador de deuses falsos, e serve também para nós que vivemos este mundo mau, injusto, pagão, que adoram deuses errados e falsos e não estão ligados ao Deus verdadeiro em Cristo. Deuteronômio 30, 15 a 20 diz assim: Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará, Ele lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, neste caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados a Ele. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos vivenciar a nossa fé diariamente na meditação da Tua Palavra, na oração, e juntos da igreja possamos Te adorar e Te servir, para que essa Tua Palavra que salva chegue a todas as pessoas deste mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.